Ponto de atenção, né? Sinal bem amarelo pro Galo aí é o endividamento. O endividamento chegou a 2,3 bilhões de reais, com uma questão bastante desafiadora, que é a dívida de curto prazo, né? 50% desse montante aí, quase 1,1 bi, é dívida de curto prazo. É muito importante a gente passar uma régua da diferença entre Botafogo e Eagle, né? Porque quando a gente fala do Botafogo individualmente, foi a temporada dos sonhos. Tudo que a gente tá falando aqui é achismo, justamente pela falta de transparência. Seria até um pouco injusto bater abertamente no Botafogo ou então fazer a defesa do Botafogo. E o Fortaleza, justamente para conseguir competir, ele precisou fazer o quê? Se alavancar. Então ele aumentou o endividamento dele em 2 vezes, de um ano para o outro. Ele saiu ali da casa dos 80 milhões para a casa dos 200 milhões. Agora que o Ceará volta à Série A, ele vai ter uma injeção de capital legal nas receitas de televisão, justamente para conseguir aumentar seu potencial de receita, né? Até nos demonstrativos lá do Ceará eles citam que é um ano de orçamento recorde, projetando uma receita na casa de 200 milhões de reais. O Atlético Paranaense sempre tá naquele hall, né, de Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, boas gestões. Mas ano passado alguma coisa não clicou no campo e aí acabou sendo punido com rebaixamento. Foi um ano em que o clube investiu sim, né, mais do que tá habituado, justamente porque era o ano do centenário. Se você pegar a receita total do Juventude em 2023, foi de 50 milhões de reais. Já no ano passado, 2024, foi de 134 milhões de reais. Então se você olhar uma dívida de 34 milhões, que é o que o clube tem, comparar ela com a receita de 24, ela é irrisória. Quando a gente fala do Red Bull Bragantino, o clube consegue se posicionar ali como uma receita de 500 milhões de reais. Muito investimento em infraestrutura também, que é um negócio que chama atenção, né? Quando a gente olha os números do Red Bull Bragantino, que investiu ano passado 300 milhões de reais em infraestrutura. Então, quando a gente fala de clube empresa, investimento, construção a longo prazo, parece ser exatamente o que o Red Bull tá fazendo. Está valendo! Começa agora o episódio número 49 do nosso Sports Market Makers. Para quem não me conhece, eu sou o Pedro Oliveira, fundador da Outfield, parceira do Market Makers aqui no programa. Comigo está o nosso querido Bruno Chattak aqui, ex-cabineiro do VAR, agora presença assídua aqui nos comentários e nas análises na nossa mesa de debates. Hoje a gente vai dar sequência na série aí Desbravando Suas Finanças. A gente fez parte 1, parte 2, parte 3. Fizemos uma pequena pausa aí para um papo sobre a Confederação Brasileira de Vôlei, o papo com o César Grafietti sobre o relatório Convocados. E hoje a gente vai para a parte 4 com os clubes que estavam faltando aí, os clubes remanescentes da leitura e análise dos balanços demonstrativos financeiros. Então hoje, pela ordem aqui, vamos abordar o Atlético Mineiro, o Ceará, o Fortaleza, o Red Bull Bragantino, o Juventude e o Clube Atlético Paranaense e o Botafogo. Então, voltando aí, Galo, Ceará, Fortaleza, Red Bull Bragantino, Juventude, Atlético Paranaense e Botafogo. Bom, Chata, acho que temos bastante assunto aí, né? Um número maior de clubes para a gente conseguir fechar a sequência. Começando pelo Galo, certo? Isso, exatamente. O pessoal lá nas redes sociais estava cobrando, né? Porque ainda não tinha sido analisado. Vamos matar aí agora com o lançamento também do relatório Convocados. Agradecer vocês que ajudou bastante aí o estudo pré-episódio. E até para quem tava reclamando com a gente, o Bruno Musi veio aqui antes da gente começar essa série, então quem tiver curiosidade para aprofundar em Atlético Mineiro, busca o episódio com ele aí, que foi um episódio bem legal. Ele explicou bastante, principalmente a relação do Atlético Mineiro hoje com a dívida, que é uma dívida que chama muito a atenção. Então quem tiver interesse em se aprofundar mais na realidade do Galo, retorne a esse episódio aí que ficou super bacana. Mas vamos lá, vou jogar os números aqui pra gente começar pelo Atlético Mineiro, que ano passado teve a 6ª principal receita do futebol brasileiro, e uma receita de 607 milhões de reais, 30% superior ao que ele receitou em 2023. Claro que teve um impulsionamento grande aí da performance esportiva, chegando em finais de Copa Libertadores e Copa do Brasil. Isso fez com que o componente de televisão ali representasse 41% da receita total, patrocínio outros 10%, B2C, né, bilheteria, sócio, venda de camisa, outros 19%, aí entra uma rúbrica legal para o Atlético, que foi o estádio, né, outros 10% aí vindo do estádio, uma arena nova sendo trabalhada ali, a Arena MRV, e venda de atleta, outros 19%, que é a receita não recorrente aqui, então componente médio interessante, né, olhando para o que o mercado brasileiro pratica. Lembrando que a venda do Paulinho para o Palmeiras vai ser contabilizada no exercício 25, não 24, então esse número não está distorcido por isso.
E aí, antes de passar a bola pro Chataque aqui, só o ponto, né? A gente debateu bastante no último episódio com o César Grafietti aqui. Ponto de atenção, né? Sinal bem amarelo pro Galo aí é o endividamento. O endividamento chegou a 2,3 bilhões de reais, com uma questão bastante desafiadora que é a dívida de curto prazo, né? 50% desse montante aí, quase 1,1 bi, é dívida de curto prazo e um grande gasto com despesa financeira, né? O Galo, assim como o Corinthians, acabou enxugando bastante dinheiro ano passado, gastou 219 milhões de reais com juros em 2024, então um desafio complexo aí para ser gerenciado pelo Bruno Musi e o time dele, né, Chatan? Perfeito, Pedrão. Bom, primeiro, eu tenho me comprometido aqui a olhar sempre o lado bom, né? Porque quando a gente solta aqui dívida, juros e tudo mais, acho que a gente acaba ficando preso, porque são números cavalares aí no futebol brasileiro como um todo. Mas olhando aqui para o que o Galo fez de certo, eu entendo que, ainda mais não contabilizando a venda do Paulinho, o clube manteve um patamar muito sólido de venda de atletas. O clube performou muito bem com a receita de televisão. Claro, foi um ano atípico, mas evidentemente que o clube soube transportar isso para bons números, boas receitas. E eu fiquei muito feliz com a questão da receita do estádio, porque foi a oportunidade que a gente teve de começar a entender melhor como que esse número está sendo consolidado nas novas arenas. Então, sim, toda vez que a gente fala assim, olha, vai ter venda de camarote, a arena vai representar uma linha importante da receita, eu sei que a gente fala isso como um conceito quase que imaginário para os clubes terem vontade de construir novas arenas. Mas talvez esse seja um medidor importante para a gente olhar o quanto na linha de receita os clubes podem se beneficiar de uma nova arena, né, da sua própria casa. Então, acho que o clube mandou muito bem nisso e de fato, são receitas que a gente precisa deixar claro aí, muito que a gente conversou aqui com o César, né, que os clubes vêm fazendo um dever de casa administrativo, estrutural, operacional muito legal. Então, a gente, desde o ano passado aqui, vem defendendo a profissionalização da indústria do esporte e hoje, se ela começou com atletas e empresários, hoje a gente já está vendo os clubes serem bem geridos ali em cada departamento com a sua linha e tudo mais. E até pegando o gancho no que você falou, cara, o ponto do estádio é bem interessante, né? Porque a Arena MRV representou aí 10% do resultado, mas eles não usaram a Arena MRV durante o ano todo, né? E como toda casa nova, né? Você tem vários ajustes para fazer depois que você entra, né? Passou anos construindo, reformando, a hora que você entra, você tem que ir ajustando as porcas e parafusos ali. Eles, né, fecharam a arena no final do ano para vários reparos, né? Incluindo a questão do gramado. E esse ano vão ter o primeiro ano praticamente cheio aí de utilização da arena. Não usou no Campeonato Mineiro, mas enfim, agora volta aí para o restante do calendário com o Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, né? Começando a fazer eventos também não voltados para o futebol. E a gente espera que no ano que vem a Arena apareça aí como uma fonte geradora até superior a esses 10%. E um outro ponto interessante que tem totalmente tudo a ver com o ano esportivo que o Galo teve, é que se a gente olhar, né, o investimento em elenco do Atlético 23 comparado a 24 ele gastou o dobro, né, do que ele gastou em 23. Felizmente teve o resultado no campo. Aí o elemento alavancagem ele entra em cena de novo, porque você tem uma dívida muito grande para servir. Então tem o desafio de cobrir o pé, né, descobrir a cabeça aí. Mas em todo caso o Bruno Musi falou bastante com a gente sobre isso aqui, que eles têm um plano lá olhando para a dívida de forma segmentada, né? O endividamento que envolve a arena, o endividamento fiscal, o endividamento de microambiente do futebol ali, olhando CNRD, olhando casos que estão tramitando na justiça. Então, aguardar aí para ver como eles vão conseguir executar esse plano em 2024. Né? Perfeito. Acho que essa segmentação da dívida ela é importante. A gente vem falando isso desde vencidas até a vencer, mas também olhando para as vencidas, cada uma nos seus slots. De fato, eu confesso que quando eu vi aqui o balanço do Galo, eu fiquei muito assustado, porque a gente fala muito do Corinthians aí em termos de despesa financeira, né? Leia-se juros. E quando você olha para o Corinthians ainda tem um patamar ali de receita quase que o dobro do Atlético. Então, se você olhar uma dívida de 2,1 bi, ela já fica muito pesada para carregar, né? E quando a gente olha para a Arena, a gente sabe que na Arena a gente teve ali a venda de CRIs, né? Que basicamente é como se você jogasse essa dívida da Arena para o mercado de capitais. Então, alguém comprou esse pagamento, então os credores vão querer receber isso em dia. Isso pode, evidentemente, levar o clube para uma saia justa. O que é legal, né? Que eu acho que merece elogios no caso do Atlético.
É difícil você vender um atleta como o Paulinho, que hoje deve ser top 5 Sim. em termos esportivos no Brasil. E eu acho que o clube passou um recado legal na virada do ano, assim como eu tenho defendido bastante São Paulo aqui, justamente porque o clube falou, olha, realmente apertou. Não tem como segurar, né? Exatamente. Então, esse ano eu vou dar uma segurada. Óbvio que isso não é justificativa para os números, né? Esse ponto amarelo que você já começou a análise. Mas, de fato, mostra que talvez, até pelo papo que a gente teve com o Muzi aqui, talvez o clube esteja enxergando esse ano como um ano de recuperação, né, Pedrão? Exato. Tem algumas questões mais polêmicas aí em voga também, né? A história do Cuiabá fazendo a representação no Banco Central em relação a atrasos ali na transação do Daverson. Então, de novo, né? Muita coisa para equacionar. Bruno Musi é um cara super capaz e esperamos que o ano de 25 seja mais suave, principalmente na gestão de caixa e endividamento, para que o Galo consiga, né? Ele comprovadamente é um clube campeão, vencedor, gerador de receita, ele consiga fazer aquilo que a gente sempre fala, né? Diminuir despesa, diminuir endividamento, aumentar a receita e sobrar dinheiro no caixa. E eu acho que, só pra gente concluir aqui o Galo, eu acho que o próprio exemplo, se a gente aqui, quando falou do faturamento do Cruzeiro, a gente, no bom sentido, deu um puxão de orelha falando, olha, o rival tá faturando quase o dobro, eu acho que também serve pro Atlético o exemplo negativo do que foi o Cruzeiro lá em 19, porque foi um clube que operou muito alavancado, Sim. né? Os stakeholders sabiam que alguma coisa ali não tava... Alguma coisa errada não estava certa, digamos assim, mas eu acho que para o clube não entrar numa situação emergencial de fluxo de caixa, esse ano a gente vai ter que ver uma redução dessa alavancagem um pouco mais robusta, salvo o contrário, a gente pode esperar aí qualquer deslize para os próximos anos, Sim. deixando um pouquinho mais complicada a situação. E lembrando que o Galo é uma SAF, que tem acionistas bastante capitalizados em outros negócios, né, na pessoa física ali, na figura, né, liderada pela figura do Rubens Menin, controlador da MRV, do Banco Inter, né? Então, vamos aguardar para ver como que essa estrutura de SAF também consegue se organizar para gerir um negócio desse tamanho com complexidades tão grandes, né? É um clube que realmente, assim, né? O próprio fato deles terem ido buscar no futebol a primeira operação relevante de debentures FUT, né? Que nada mais é do que captar dinheiro para depois remunerar os debenturistas. Isso foi muito legal, porque mostra que quando a gente fala aqui de SAF, governança e tudo mais, talvez esses donos estejam olhando para ideias mais criativas que não as óbvias, né? De contingenciamento de crise. Perfeito, cara. Agora vamos então trocar a marcha aqui, lá para a região Nordeste, para o Ceará, onde a gente começa pelo Ceará Sporting Clube, que ano passado, né, vale a ressalva, participou da Série B, conquistou acesso, retornou à Série A e até o momento vem fazendo uma Série A muito robusta, né? Tá na parte de cima da tabela, né? E quando a gente olha os números do Ceará, fica muito clara a dificuldade de você vir de uma Série B para a Série A, porque a Série B ainda, né, ela representa ali, a grosso modo, no relatório convocados a gente tem esse dado lá também, aproximadamente 10% do faturamento da série A, né? Então tem uma discrepância muito grande entre as duas divisões ainda financeiramente falando. Mas números do Ceará aqui pro nosso querido Chatak poder contribuir aí também. Né? Receita total de 162 milhões, mais do que, né, 24% a mais do que em 2023. Ponto importante, né? O Ceará contabilizou ali como maior linha da receita dele os valores pagos pela LFU, pelos direitos de participação no equity futuro dos direitos de transmissão. Então isso representou ali quase 1/3 da receita total. Fora isso, né, tem 25% de B2C, bilheteria e sócio-torcedor, que mostra um engajamento muito alto da torcida do Ceará com o clube mesmo na Série B. TV 13%, né, Série B paga muito menos do que Série A. Patrocínio 12%, venda de atletas 12%. O ponto de atenção aqui fica justamente para a soma entre atleta e a venda de atletas e a receita oriunda da LFU, que juntos representam 50% do total. É claro que, de novo, estamos falando de uma Série B, mas agora que o Ceará volta à Série A, ele vai ter uma injeção de capital legal aí das receitas de televisão, justamente para conseguir aumentar seu potencial de receita, né? Até nos demonstrativos lá do Ceará eles citam que é um ano de orçamento recorde, projetando uma receita na casa de 200 milhões de reais. Então, bons ventos para o Ceará aí depois de 2 anos seguidos na Série B, né, Chatak? Perfeito. Acho que a análise inicial foi precisa e eu sempre gosto de começar... Eu me prometi que toda vez que eu olhasse para
para uma linha de bilheteria e sócio-torcedor robusta, eu ia sempre começar as análises elogiando, porque Justo. a torcida ela é um patrimônio, né, cultural de cada time, de cada região. Então eu acho que é muito importante, a gente vem falando aqui, foi um aprendizado com o Sica, que toda vez que a gente tem uma rivalidade construtiva, ganham os dois times, ganha o estado, ganha a região. Então acho que o Ceará sempre buscando aí, já esteve em pé de igualdade com Fortaleza, caiu nos últimos 2 anos e ora volta à Série A, mostra que é um clube que tem uma torcida apaixonada, que tem uma torcida que vai continuar contribuindo, ainda que outras linhas de receita possam aumentar. E eu acho que a questão do patrocínio, na casa aí de 20 milhões, pode aumentar também, óbvio. A gente sabe como funciona. Times de Série A têm prateleiras um pouco mais atrativas para venda de Sim. marcas e etc. Então, já se espera que nesse ano o Ceará tenha um pouco mais de receita de patrocínio, publicidade, etc. Mas eu acho que, de fato, assim, esse dinheiro da LFU, ele ele acaba inflando extraordinariamente o orçamento, e o clube vai ter que fazer um dever de casa para, assim como o Vitória fez em 2024, para tentar subir um pouco essas receitas operacionais recorrentes, para não ficar tão dependente justamente da venda de atletas e também de receitas extraordinárias, como foi o caso da LFU, né, Pedrão? E evitando se alavancar, né? É um clube que não tem um endividamento tão alto quanto outros, né? Estamos falando do endividamento aí na casa de 100 milhões de reais. E controlou os gastos ainda na Série B, né? Então ele teve um déficit de quase 6 milhões de reais, aí arredondando os números, né? Então, uma gestão financeiramente disciplinada, né? E que vai ter esse desafio agora, né? A gente fala muito sobre isso aqui de objetivo primário de todo clube que volta da B é se manter na A, né? Como você citou o exemplo do Vitória aí, como o Vitória expressou ao longo da temporada ano passado e conseguiu ficar. Então, no momento que o Ceará, correndo tudo bem, conseguir a sua manutenção na Série A, ele está olhando para um 2026 com mais capital disponível, né? Com mais chance de se desalavancar ainda mais, de dar um superávit. Então, realmente números interessantes aí quando a gente pensa no Ceará. Pô, perfeito. Eu acho que, assim, a questão do Ceará, né, Pedrão, acho que assim como de qualquer outro clube que tá ali entre 150 milhões e 250 milhões de reais em faturamento, ela tem que ser assim, o meu clube é grande independente da divisão. Por que que a gente fala isso? Porque o clube ele não pode se deixar, a gente vai falar um pouco aí do Fortaleza daqui a pouco, mas assim, o clube não pode se deixar ficar tentado por novos voos que excedam a questão do crescimento orgânico, né? Então, acho que nesse caso especificamente do Ceará, se o Ceará fizer o dever de casa, e aí, quem sabe, conseguir ficar na Série A, aí a gente tá falando de anos melhores. Mas caso o resultado esportivo não aconteça e o clube volte para a segunda divisão, desde que não reforce o elenco com salários e valores de transferência maiores do que deve, eu acredito que é um clube que na média tá bem organizado e bem administrado. Perfeito. E deixa um destaque aqui final pro B2C mesmo, né? A gente conhece bem o modus operandi do programa de sócio-torcedor do Ceará, né? Quem faz a gestão lá é a Tomorrow Sports, que é uma investida nossa. Já há muito tempo tem um fio condutor, né? Uma lógica de produto legal. Isso está traduzido aqui nos números, né? O B2C representando 1/4 da receita total do clube é um indicador relevante, né? Quando a gente falou aqui de Bahia, a gente enalteceu isso também, né? O Bahia com engajamento alto. A gente já vê que com Fortaleza também tem um engajamento alto, o Sport, engajamento alto. Então, o torcedor da região Nordeste dando exemplo aí de que sempre abraça o clube, independente da divisão, né? Série B, Série A, até Série C, Série D, no caso do Santa Cruz, né? Vocês estão em todos os lugares, hein, Pedrão? Pô, vou desistir aqui de... Mas é até legal, porque se você comparar 40 milhões de bilheteria e sócio-torcedor com 70 do Fortaleza, que tava disputando competições continentais, cara... Nosso potencial, né? Pô, demais, assim, boa administração. Exato. Agora, aproveitando para trocar a marcha aqui, então, já que o Chatak falou sobre o rival, sobre o Fortaleza, vamos entrar aqui no Fortaleza, que a gente brinca, né, chovendo molhado quando a gente fala de boas gestões, né? Todo mundo fica chateado com a gente, que a gente fala muito do Palmeiras e do Flamengo, e o Fortaleza sempre vem ali, né, na sequência, depois do Palmeiras e Flamengo, com a gestão do hoje CEO, Marcelo Paz, né, que foi presidente da associação por muito tempo, um dos grandes responsáveis pela consolidação do Fortaleza, né, na primeira página do futebol brasileiro, um clube que até 10 anos atrás estava lá na Série C e vem fazendo um trabalho incrível de reestruturação em todos os níveis. Tendo ano passado, né, um indicador que chama muito a atenção porque mostra
a capacidade do Fortaleza de planejar e executar futebol, né? Seja a manutenção do Vojvoda no cargo já há muito tempo, e antes do Vojvoda até um trabalho muito consistente do Rogério Ceni, mas isso mostrando que no campo dá resultado, né? O Fortaleza no passado foi a 15ª receita do Campeonato Brasileiro, e terminou na 4ª posição, né? Então isso mostra o quê? Uma eficiência operacional grande na hora de montar elenco e desempenhar esportivamente em campo. E aí, trazendo para os números, né? Até o Chataki usou esse bom exemplo aí, até para o Ceará poder se balizar, né? Entender o potencial do Fortaleza na Série A. O Fortaleza no passado fez 269 milhões de faturamento, praticamente o mesmo número que ele fez em 2023. Deste montante, 44% vindo de televisão, 16% vindo de patrocínios, outros 25% vindo do B2C, bilheteria, sócio, venda de camisa, e só 1% da venda de atleta, né? O Fortaleza, assim como o Vitória, teve um 24% em que não vendeu atletas, que manteve elenco, né? Tentando manter o nível de performance esportiva. Isso se realizou na prática aí com a 4ª colocação no Campeonato Brasileiro, vaga direta na Libertadores. E aí, quando a gente olha para o outro lado do balcão, toda essa manutenção da competitividade, ela cobra. Né? O Grafietti falou muito sobre isso aqui no último episódio, dos clubes estarem gastando mais dinheiro em contratação, mais dinheiro em salário, e o Fortaleza, justamente para conseguir competir com os caras que estavam na frente dele ali, Palmeiras, Flamengo, Botafogo, e com a 15ª receita, ele precisou fazer o quê? Se alavancar. Então ele aumentou o endividamento dele em 2 vezes, de um ano para o outro. Ele saiu ali da casa dos 80 milhões para a casa dos 200 milhões. Um desafio me chama a atenção, que é o endividamento de curto prazo, né? A gente está falando aí de quase 80% desse valor como endividamento de curto prazo, e é uma nova realidade, né? O Fortaleza nunca havia se alavancado dessa forma. Então agora ele entra num 2025, a gente está aqui, né, gravando já na primeira semana de junho, onde o campo não está respondendo tão bem quanto nos outros anos, né? O resultado esportivo não está da forma que a torcida esperava, começam a ter cobranças esportivas, enfim, mas é um cenário que vai exigir bastante do Marcelo Paz e do time dele lá, né, Chataki? Com certeza, Pedrão. Eu vou começar então de trás para frente aí, acho que você tocou num ponto muito relevante. Com relação ao endividamento, também o que chama muito a atenção é porque o Fortaleza, no final de 2023, recebeu o adiantamento lá da venda dos direitos futuros da LFU. Uhum. Então, é um clube que, além de ter se alavancado, tinha uma reserva de caixa robusta e considerável. E aí é onde eu acho que talvez a final da Sul-Americana, somada com boas performances continentais e a boa campanha do Fortaleza no Campeonato Brasileiro do ano passado, deixam aquela sensação de, nossa, pode ser agora, pode ser agora. Uhum. É natural, eu não acho que tenha sido nenhuma irresponsabilidade, mas passado ali a batalha, né, você olhando ali para quem tá bem, quem tá mal, os seus soldados ali, digamos assim, você vê que cobrou um preço alto, né, de desgaste ali da tropa. Então, assim, de certa forma, eu entendo que o grande caminho pro Fortaleza, eu acho que é agora tentar focar mais em investimento em base. Por que eu tô falando isso? Porque é um clube que tem um faturamento expressivo, se colocou ali num patamar de um Vasco, de um Cruzeiro, clubes que também estão ali, cada um com a sua realidade, mas no mesmo patamar. E aí, a partir disso, a hora que o Fortaleza, de fato, tiver mais atletas de base para serem vendidos, isso vai começar a refletir um excelente resultado de receitas não recorrentes. Quando a gente fala de receita não recorrente, é um dever contábil você contar isso como uma receita extraordinária, mas dentro do futebol existe uma expectativa de que todo ano você tenha uma fatia da sua receita total vinda justamente da venda de atletas. E talvez, eu acho que esse é o grande segredo para que o Fortaleza não tenha que escolher entre temporadas em que vai ter que deixar de lado o resultado esportivo por não ter capacidade financeira de competir, ou então, como foi o ano passado, que acaba caindo um pouco na tentação e tem que investir um pouquinho mais e se alavancar. Perfeito, cara. E a gente falou aqui com o César também, né? Tem um desafio porque parece, né? E eu não gosto dessa frase, mas parece que o Fortaleza está próximo do teto, né? Do momento atual dele. Não quer dizer que ele não tenha a capacidade de encontrar novas receitas, como você falou, de por meio do investimento na base, aumentar esse 1% para 20%, 25%, né? Que você consegue adicionar aí mais 80, 100 milhões de receita, né? A gente falou aqui do Sport, o Sport do Recife, que fez a maior venda da história da região Nordeste no passado, 60 milhões de reais. Então, o Fortaleza, pelas pessoas que estão lá, pela estrutura, pela capacidade, ele consegue também caminhar nessa direção.
E aí é o desafio de fazer tudo ao mesmo tempo, né? Você tá num ambiente ultra competitivo, como a gente falou aqui nas últimas conversas, mais dinheiro entrando, mais bons profissionais, né? Investimento em jogador lá em cima, salário lá em cima, então é muito difícil se manter competitivo nesse momento no futebol brasileiro. Fortaleza conseguiu fazer isso até agora e a expectativa é que ele consiga, né, manter essa trajetória. E aí um dado que mostra justamente esse esforço adicional do Fortaleza para correr essa última milha aí, é que você pegar todos os anos anteriores a 24, o Fortaleza sempre deu superávit. E em 2024 ele deu o primeiro déficit, né, desse período, com 87 milhões de déficit, o que quer dizer que ele está esticando um pouquinho a corda para manter esse nível de competitividade. E aí, do outro lado, a gente tá falando de futebol, né? Então tem uma questão grande de alinhamento de expectativa com a torcida nisso, que se acostumou a disputar de igual para igual a competição sul-americana, a ter grandes jogos no Castelão, recebendo grandes equipes, não só brasileiras, mas da América do Sul, a disputar de igual para igual o Campeonato Brasileiro, né? No passado houve um momento que o Fortaleza liderou o Campeonato Brasileiro por algumas rodadas. Então são feitos incríveis que, de certa forma, acabam deixando a torcida mal acostumada Claro. e um dos grandes trabalhos aí de um presidente, um CEO como o Marcelo é justamente equacionar essa expectativa toda, né? E eu acho que assim, sua análise foi perfeita e somando ao que você acabou de falar em termos numéricos, né, em termos da gestão porta para dentro, é sabido e notório que o Marcelo ele é um dos dirigentes mais inteligentes do futebol brasileiro, um Sim. cara que consegue ter um pouco de entrada em todas as correntes de dirigentes e tudo mais. E você vê hoje o Marcelo muito preocupado com a questão da unificação das ligas, agora que os direitos de transmissão já foram Uhum. vendidos, que está tudo relativamente equacionado até 2029, ele tem sido uma das vozes que tem defendido o conceito de uma liga embaixo das duas ligas, né? Então é como se, assim, explicando para o nosso espectador, é como se LFU e Libra fizessem ali uma joint venture, né? Tivessem um filho, né? Uhum. Que seria uma liga que cuidaria de calendário, arbitragem, Fair play gramado, fair play financeiro. E ele já enxergou isso justamente, talvez, por ter entendido que o Fortaleza chegou no teto. Sim. Então, quando o seu clube chega num teto, é preciso que você eleve o quê? O produto. Uhum. Então, hoje, vou trazer aqui um exemplo básico, né? Mas hoje o Bournemouth tem condição, ou o Brighton tem condição de comprar atletas de outros clubes, até grandes de outras ligas europeias, justamente por quê? Porque a Premier League está num tamanho de patamar que até os times medianos acabam ganhando ainda mais dinheiro do que a média Sim. dos outros países do continente, né? Então, eu acho que já, assim, não conversei com o Marcelo, mas eu acho que já há essa percepção e é muito importante esse movimento que ele vem fazendo justamente para sair do porta para dentro e começar a olhar Uhum. uma situação macro, né, Pedrão? Com certeza, cara. Esse tema da liga, a gente é muito perguntado sobre ele tá quente, ele tá evoluindo e a gente espera que nos próximos meses a gente tenha resolução aí para unificação e para que a gente tenha a Premier League brasileira finalmente surgindo aí nos próximos anos. Vamos torcer para isso. Agora, virando a página aqui, vamos para o quarto clube do dia aqui do episódio, que é o Red Bull Bragantino. Né, a gente já falei aqui algumas vezes que a gente felizmente trabalha com o Red Bull Bragantino já há quase 6 anos no Outfield, conhece bastante a realidade do clube. Até o pessoal ficou um pouco chateado comigo no passado aqui quando eu falei que torcia muito para que o Red Bull não caísse, não só porque é cliente, mas porque eu acho que eles fazem muita coisa legal que é exemplo para o mercado aqui no Brasil, então não mereciam a punição de um rebaixamento ali para o trabalho e felizmente escaparam do rebaixamento no final do Campeonato Brasileiro do ano passado. É um clube que opera, né, no modelo clube-empresa, já desde o momento em que a Red Bull fez a aquisição do Bragantino lá em 2018 para 2019. Não é SAF, né, então por isso eles divulgam menos números do que as SAFs, porque as SAFs estão sujeitas à regulação, né, o Red Bull invariavelmente não está, mas a gente tem acesso aqui a alguns números que estão no relatório convocados, algumas até premissas que o César Grafietti estabelece ali para chegar nos números. Mas vamos lá, né? São números bem relevantes. Quando a gente fala do Red Bull Bragantino aí, né? Bragança Paulista é uma cidade que tem mais ou menos seus 150 mil habitantes na região de Atibaia, aqui em São Paulo, então é uma cidade de interior, mas o clube consegue se posicionar ali como uma receita de 500 milhões de reais, né? No top 10, né, do Campeonato Brasileiro, então bastante relevante, que se divide entre 16% da receita de televisão, 42% da receita de patrocínio, e não é surpresa para ninguém que a Red Bull Bebidas, né, globalmente tem essa estratégia de investir muito no patrocínio de ativos proprietários, né, faz isso na Fórmula 1 com 2 equipes, uma delas multicampeã,
Faz isso com o Red Bull Leipzig, faz isso com o New York Red Bulls, faz isso com o Red Bull Salzburg, com o Red Bull Bragantino e vários outros clubes ao redor do mundo. Então essa receita de patrocínio aí representa, a grosso modo, 42% do total, puxando, né, o carro-chefe aí da receita. Venda de atletas, outros 24%. E o B2C, né, esse desafio que a gente vive muito no dia a dia com eles lá em Bragança, de conectar mais Red Bull Bragantino com a cidade, com a região, né, o B2C aí representando entre 2% e 3% do total, desafio de fazer cada vez mais. E eles, antes de passar a bola para o Chattak aqui, têm feito uma série de novas iniciativas ao mesmo tempo, né? Ano passado a gente falou muito sobre o novo centro de treinamento em Bragança Paulista, que tem uma infraestrutura inacreditável, né? Eu já tive a oportunidade de estar lá algumas vezes e poucos clubes no mundo têm uma infraestrutura, né, de formação, de treinamento como o Red Bull Bragantino tem. Recentemente também inauguraram o estádio municipal, né, o estádio provisório com retrofit, que ficou muito legal também. A seleção brasileira feminina jogou lá segunda-feira amistoso contra o Japão, um estádio menor, mas com uma experiência de jogo super bacana, porque eles em paralelo vão fazer a reforma, né, do Nabizão, o estádio que historicamente sempre abrigou ali o Bragantino. Ele vai ser, né, boa parte dele vai ser demolido e vai ser reconstruída o estádio ali no local. Então, muito investimento em infraestrutura também, que é um negócio que chama atenção, né? Quando a gente olha os números do Red Bull Bragantino, que investiu ano passado 300 milhões de reais em infraestrutura, justamente por conta de tudo isso que eu acabei de falar. Então, quando a gente fala de clube-empresa, investimento, construção a longo prazo, parece ser exatamente o que o Red Bull está fazendo, né? A Red Bull olhando para o Bragantino e para a cidade de Bragança Paulista e para o futebol brasileiro, né? Não, com certeza, Pedrão. Você deu uma aula aí sobre o Red Bull, mas começando ali, né, pelo comandante da ANAL ali, eu acho que o André talvez tenha sido uma das entrevistas mais especiais que a gente teve aqui, justamente porque o carinho que ele tem com a formação dos atletas, né, a questão da formação do cidadão, todos os trabalhos que são feitos ali para a construção não só da base como um todo, mas de todo um projeto, né, não só social, mas eu acho que vinculando a parte social com tudo que o clube representa para a região, acho que é muito importante. E quando você olha um centro de treinamento de ponta, mas você também olha o clube entendendo algumas características e necessidade de ajuste de rota, eu entendo que, assim, tirando toda a parte de números, que eu acho que você já deixou muito bem delineada, receitas operacionais muito bem consolidadas, até de fato, assim, se a gente sabe que a Red Bull, ela vai sim colocar dinheiro em patrocínio, você já olha de 23 para 24 uma redução robusta desse valor. Por quê? Porque o clube vem aumentando as suas receitas operacionais. Então, você vê que a intenção, não conheço especificamente quem está por trás da patrocinadora, mas você vê que a tendência é deixar o clube saudável. E a gente já falou isso aqui no Bahia e vale repetir pro Bragantino. A intenção de qualquer dono, né, de clube, qualquer investidor de clube, é justamente fazer aportes robustos e a partir do momento em que as receitas vão crescendo organicamente e ficam sustentáveis, você desalavanca os investimentos e deixa o clube seguir num patamar natural, né, de seu próprio tamanho, de suas próprias capacidades. E aí, eu acho que aqui a análise é financeira, mas me chamou muito a atenção a questão esportiva. Por quê? O Bragantino, ele é um clube que ele tem como política, né, de contratação, sempre contratar atletas jovens. E no ano passado, eu acho que ficou inequívoco que todo mundo, quando viu o Bragantino se colocar naquela situação, talvez tenha faltado ali um pouco de mais maturidade no elenco, tanto que o gol salvador é do Sacha ali na penúltima rodada, né, na Arena da Baixada. Então acho que ficou muito vivo, né, aquela situação. E aí, quando você olha, eu sempre brinco, né, a gente tá olhando 24, mas tem que olhar um pouco 25, né? E quando você olha a política de contratações do clube em 25, já traz aí um pouquinho mais de experiência, um pouquinho mais de cancha para esse elenco. E o resultado até aqui, que a gente grava, é espetacular. O Bragantino tá no top 4, né, do Campeonato Brasileiro e já vem mostrando um elenco não só mais equilibrado, como acertando dentro aí desses últimos anos o que a gente chama ali do que fazer, mas também do que não fazer, né, Pedrão? Perfeito, cara. E você falou do André, né? O André Rocha, para quem não o conhece, é o CEO do Red Bull Bragantino já há 2 anos e meio, se eu não me engano. Se eu estiver errado, ele pode me corrigir depois, mas acho que é isso. E é um cara nota 1 milhão, além de ter uma bagagem executiva muito legal. É um grande líder no dia a dia, né? Você vai lá
no centro de treinamento, no escritório, você vê que tem uma relação muito boa dele com todo mundo. E ao mesmo tempo ele tem um time de executivos muito legal, né? Desde o Fábio Donatelli, o Rafa Fidelis, o Gui Matarazzo, enfim, são caras que trabalham muito e vivem muito o clube, né? Então, tudo que a gente faz com eles lá, quando a gente fala do programa de sócio-torcedor, dos planos, da conexão com a cidade, tudo é muito pensado em todos os níveis. E no futebol é a mesma coisa, né? E no futebol existe essa limitação autoimposta por eles, por conta da identidade Red Bull, da marca no mundo inteiro, de formar atletas, de desenvolver talentos, que ano passado, quando o clube se viu em situação mais complexa, esportivamente falando, naturalmente jogou contra, né? Você tem jogadores que nunca passaram por uma situação de alta pressão, enfrentar um rebaixamento, etc. Então, eles fizeram esse pequeno ajuste aí no elenco para essa temporada, que a gente tá vendo surtir um grande efeito, né? O próprio o Seabra, que é o técnico do Red Bull Bragantino hoje, né, havia sido demitido do Cruzeiro antes, assumiu o Red Bull na reta final do Campeonato Brasileiro ano passado, depois da saída do Pedro Caixinha, e vem fazendo um trabalho desde então muito consistente. E aí, para fechar aqui, só colocando alguns números também, que é legal, né? Quando a gente fala de clube empresa ou de SAF, né? Daquela questão de modelo societário, modelo de gestão, e a gente bate muito na tecla do endividamento, né? Dívida não necessariamente é um negócio ruim, né? Você ter alavancagem controlada funciona, e o Red Bull mostra isso, né? Eles têm sim uma dívida na casa de 100 milhões de reais, muito voltada para os investimentos que estão sendo feito agora, que eu acabei de comentar, e um clube que tem, se pegar os últimos anos, né, os últimos 4 anos, um resultado líquido acumulado de 120 milhões de reais. Então, assim, além de tudo isso que eles estão fazendo, ele dá lucro. E além de tudo isso que eles estão fazendo, se pegar os últimos anos todos, essa dívida deles não necessariamente tem um carrego grande, né? Ele não paga tanto juros quanto outros clubes pagam. Então, a gestão de caixa é muito eficiente. Perfeito. Não só de caixa, como de CAPEX também, né? Que é justamente o que o Pedrão acabou de explicar. É o investimento em infraestrutura. Então, se você olhar para esses 100 aqui, você tem que olhar, um pedacinho está no centro de treinamento, um pedacinho está na reforma do estádio municipal, o outro pedacinho está na reforma aí que a gente vai ter do Nabib Chedid, né? Então, assim, isso é muito legal, né, Pedrão? Porque se eu puder falar assim, olha, eu gostaria que a empresa se alavancasse, é para isso, né? Sim. É para deixar a infraestrutura. Então, não sei, mas vamos imaginar que o novo estádio fique pronto. O estádio municipal, ele vai atender a base, ele vai atender, de repente, o Esfera, que tá ali na região, ele vai Sim. atender o futebol feminino. Então, ganha a cidade como um todo. E talvez eu acho que o Red Bull hoje, ele é o maior exemplo para projetos cuja fanbase ela vai ser construída ao longo das décadas. Então, se você não compra alguém que já tem a paixão envolvida, que tem ali aquela questão de um longo tempo, né, de quase às vezes um centenário aí de paixão, o que o Bragantino tá fazendo é apostar no médio e longo prazo, né? Claramente, muita visão de longo prazo, que é o que a Red Bull sempre fez, né, no mundo inteiro. Não à toa, é multicampeã em todas as modalidades nas quais participa. Então, vamos aguardar aí. Tudo promete um bom 25 para o Red Bull Bragantino. Nesse momento, se eu não me engano, o líder ou vice-líder do Campeonato Brasileiro, ali brigando de igual para igual com o Palmeiras e com o Flamengo. É isso aí. Então, boa. Agora vamos virar a página aqui para o Juventude. Juventude lá de Caxias do Sul, que assim como a gente falou do Vitória, da Bahia, e usamos alguns exemplos aqui no contexto do Ceará, ele vem de um histórico ali de, né, subir para a Série A, eventualmente voltar para a Série B, né, nesse efeito gangorra, mas ano passado conseguiu se manter, né, mesmo com uma receita bastante inferior aos pares dele, né, quando até no relatório Convocados o César faz aquela análise de clusters dele, né, que ele separa por blocos de receita e blocos de performance, e o Juventude estava num bloco de receita que eram os 4 últimos, né, então se você usar a receita como a variável determinante para manutenção ou não na Série A, ele deveria ter sido rebaixado e não foi, porque foi eficiente esportivamente ou operacionalmente falando. Então, colocando em números aqui, né, a atuação do Juventude ano passado, ele teve uma receita de 135 milhões, então, né, estamos vendo aí, né, se pegar o Fortaleza como exemplo, né, o Fortaleza teve o dobro de receita do que o Juventude, em sua maioria uma receita de televisão, né, e até no relatório Convocados também existe essa análise, né, de você ver quanto um clube depende da televisão. O Juventude é quem mais depende, né, ele tem 70% da receita dele vindo de televisão, outros 20% de patrocínio, e o restante dividido ali entre venda de atleta e o B2C.
com um ponto muito positivo, né? Um clube hoje, a expressão que a gente usa é que é um clube leve, né? É um clube que tem uma dívida praticamente inexistente, né? Tem 30 milhões de reais de endividamento e um clube que deu um superávit de 34 milhões ano passado, mesmo com uma receita muito mais baixa do que os pares dele. Porque isso, e a gente sempre fala aqui do exemplo da boca do jacaré abrindo, né? Eu tenho receita controlada, eu tenho receita aumentando. Se eu tenho custo controlado, eu não tenho uma dívida, eu tenho uma dívida baixa, pago menos juros, a tendência é que sobre mais dinheiro e o Juventude mostra que é possível sim fazer uma gestão de futebol eficiente com menos dinheiro, porém responsável, disciplinada, né? Lembrando que esse número de superávit de 34 milhões em 24, se a gente pegar a série histórica, os últimos 5 anos, ele é de quase 60 milhões. Então não foi só um ano que o Juventude conseguiu fazer isso, ele vem construindo ali tijolinho por tijolinho, sem, como o Chatak falou antes aqui, no caso do Ceará, sem dar o passo maior que a perna, assim como foi com o Vitória no ano passado. Então um exemplo muito legal, o Juventude, da gente esmiuçar aqui. E com um ponto positivo também, né? O César Grafietti faz a análise do rating dos clubes lá no relatório convocados. A gente até usa a metodologia ali, né, com alguns inputs da Outfield para algumas análises de crédito que a gente faz. E o Juventude, junto com o Atlético Paranaense, teve a melhor nota no rating justamente por conta do que a gente está falando aqui, né? Você sabe que eu e o Salomão, a gente tem um amigo que é o Felipe Macedo, que ele é juventude doente, né? Então ele vai pegar a sua análise aqui do Juventude e vai mandar emoldurar. Mas brincadeiras à parte, cara, eu tô 100% de acordo com você. Eu até, para fazer aqui a análise do Juventude, eu botei uma minhoquinha assim, né? Subindo e descendo, porque eu acho que quando você pega o comparativo de 23 com 24, mostra exatamente o que é essa montanha-russa para clubes que figuram entre Série A e Série B, ano sim, ano não. Por quê? Se você pegar a receita total do Juventude em 2023, no ano que o clube estava na Série B, foi de 50 milhões de reais. Já no ano passado, 2024, foi de 134 milhões de reais. Então, se você olhar uma dívida de 34 milhões, que é o que o clube tem, que é praticamente inexistente, se você olhar, comparar ela com a receita de 23, ela é alta. Mas se você comparar ela com a receita de 24, Perfeito. ela é irrisória. E o clube mostra que ele sabe exatamente a probabilidade dessa oscilação. Então é um clube que vem olhando um pouco para o que pode contribuir, e se a receita de TV ela é tão impactante, chegou a hora do clube tentar oscilar um pouquinho mais positivamente para a parte de B2C e principalmente para a parte de venda de atletas, né? Eu até, Pedrão, eu posso estar errando o nome, mas tem um zagueiro agora novo lá, eu acho que é Abner, talvez, assim, super elogiado, assim, pode ser uma boa venda para o clube para tentar fazer um ano ainda com um salto melhor. Sim. Mas é um clube muito bem gerido, né? E sabe das suas limitações, sabe da sua dificuldade e mesmo assim transformou da sua arena um alçapão. É um clube que tem um resultado em casa esportivo sempre muito interessante e vem consolidando ali passos para que, se não for um clube que todo ano esteja ali, é um clube que sabe exatamente o seu tamanho e não bota os pés pelas mãos quando tá bem e nem se desespera quando tá mal. Perfeito, cara. E até tem um lado, né, importante aqui da equação também, que Caxias do Sul é uma cidade rica, né, industrial, com muita empresa grande lá. Eu também enxergo um potencial para a cidade abraçar mais o clube e o clube abraçar mais a cidade, né? Eu acho que esse trabalho já é feito, né? Até nas entrelinhas do futebol, você falou do Alçapão. Ninguém gosta de jogar no Alfredo Jaconi lá em Caxias do Sul, que é realmente difícil. Tem pressão e a torcida fica perto do campo, então, né, tem elementos legais ali de talvez o Juventude conseguir usar mais a cidade e as empresas em benefício do clube e criar essa plataforma que, como a turma do Maringá lá diz, coloca a cidade no mapa do país, né, e posiciona a cidade aí perante, né, o mercado mais em sentido amplo. E aí até pegando o gancho do Juventude para trazer um outro ponto, antes da gente entrar no próximo clube aqui, que essa questão do rating, né? O rating que a gente faz é justamente para analisar a gestão e quanto a gestão não dá o passo maior que a perna, né? Quão responsável e disciplinada a gestão é. E aí eu estava refletindo aqui, lendo o relatório, né? Quando a gente acabou o relatório e a gente conversando aqui agora, sobre essa questão do rating, porque se você olhar boa parte dos clubes mais bem avaliados, a gente tem ali no meio o Juventude, que fez um bom trabalho, conseguiu se manter. A gente tem ali no meio o Atlético Paranaense, que foi rebaixado. A gente tem ali no meio o Criciúma, que foi rebaixado. O Atlético Goianiense, que foi rebaixado. E o Cuiabá, que foi rebaixado. Então você pega e fala, pô, 4 clubes, né, dos 4 rebaixados, os 4 têm boas notas na avaliação de gestão.
Mas eles não conseguiram se manter na Série A por algumas razões competitivas e várias outras. Isso me leva na questão do fair play financeiro de novo, né? Porque aí do outro lado, no outro extremo, a gente tem clubes que têm uma gestão altamente questionável, mas que investem, dão um passo marca-perna, trocam o futuro pelo presente, né, se endividam, se alavancam para se manter na Série A e conquistar títulos, né, dentro do modelo associativo com os incentivos perversos dele, nada acontece, né? Esses caras que jogam com a regra debaixo do braço, que cumprem, né, que têm operações bem estabelecidas, eles acabam sendo punidos no campo também. Não à toa o Cristiano, presidente do Cuiabá, é tão vocal nas críticas que ele faz em relação à história do Corinthians não pagar o Ranieri, agora o Atlético Mineiro não pagar o Daverson. Então, é muito importante a gente se atentar aos sinais, né? O cara tá sendo punido por ser bem gerido. Putz, acho que você falou música aqui para os nossos ouvidos, porque é como se você pegasse um lutador de sumô que se mal preparou para um campeonato, mas se botasse ele para lutar com um pugilista de peso-pena. Então, assim, a chance dele ganhar ainda continua sendo muito alta, porque é uma diferença de peso muito grande. Então, você tá pegando, se você pegar o faturamento, por exemplo, tá? No caso de fair play financeiro do Juventude e comparar com o do Corinthians foi 10 vezes maior do que o Juventude. Então, o fair play financeiro, ele poderia, dentro de uma regra de teto de gastos, de comprometimento, de alavancagem, ele poderia reduzir essa diferença. E aí, talvez, quando a gente fala em fair play, não é o Palmeiras contratar menos, o Flamengo contratar menos, é justamente os clubes que aí estão contratando e não pagando, para que eles não se coloquem em uma posição de luta contra descenso, por exemplo, com clubes que estão com um faturamento muito menor e sendo muito bem geridos. Então, acho que você puxou um ponto excelente. E só para terminar aqui do Juventude, eu preciso confessar que, assim, eu não ligo nem um pouco para a tabela do brasileiro quando eles soltam. A única coisa que eu faço é sempre olhar para ver se o Flamengo vai pegar o Juventude ali no inverno ou não. E esse ano eu liguei para esse nosso amigo e falei, esse ano não tem neblina, né? Então, não é em julho. Deu no que deu, 6-0 em casa, mas brincadeiras à parte, assim, é um clube que também sabe usar a sua vantagem Claro. estratégica a favor. Com certeza, cara. Bom, vamos virando a página pela penúltima vez aqui para falar do Clube Atlético Paranaense, que estava, né, infelizmente, aí entre os rebaixados para a Série B. O Atlético Paranaense sempre está naquele hall, né, de Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, Atlético Paranaense, as boas gestões que a gente defende, né? Um clube que fez um trabalho muito longevo e contínuo de crescimento nos últimos 25 anos, né? Eu sempre brinco com alguns amigos que eu lembro muito daquela geração Oséias, Paulo Rink, que depois deu origem à geração do Jadson, do Fernandinho, que foi campeão brasileiro, depois final de Libertadores contra o São Paulo, né? Um clube que foi se colocando entre os grandes protagonistas do futebol brasileiro, pelo desempenho esportivo, pela formação de atletas, né? De você pegar lá desde do Vitor Roque, passando pelo Léo Pereira, o Bento... Kleberson. Cara, sim, nos últimos 25 anos o Atlético Paranaense formou muita gente boa, né, e monetizou esses talentos todos, a gente vai entrar aqui um pouco mais nos números agora, mas ano passado alguma coisa não clicou no campo, né, e aí acabou sendo punido com rebaixamento. Foi um ano em que o clube investiu, sim, né, mais do que está habituado, justamente porque era o ano do centenário. E aí volta até no que o César falou aqui no último episódio, né? Fazer futebol é muito difícil, né? A gente tá aqui na cadeira, no ar-condicionado, é muito mais fácil falar, mas operacionalmente tem uma série de fatores que a gente desconhece e que acabam influenciando um resultado negativo como esse do Atlético, que além, né, desses investimentos aí em formação de atleta, tem uma infraestrutura, né, de altíssimo nível, com centro de treinamento, atualmente, né, retornando a ser chamada Arena da Baixada, né? Eles tiveram um problema com o patrocinador lá que estava com naming rights, acabaram de finalizar o contrato. Então, é um clube que, apesar do resultado esportivo, continuo colocando como um clube muito importante em termos de gestão, um exemplo de projeto de construção no futebol brasileiro. Ano passado eles foram rebaixados, mas tinham a 9ª receita do Campeonato Brasileiro, então essa 9ª receita aí se traduz em quase 500 milhões, né? São 497 milhões de receita ano passado, dos quais 42% são receitas não recorrentes oriundas de venda de atleta, né, muito destacada aí pela venda do Bento, goleiro, e por uma parcela, na segunda parcela da venda do Vitor Roque, que ainda estava no trânsito Barcelona Bets antes de vir para o Palmeiras. Então, ali a receita acaba se dividindo em 42% venda de atleta, 17% no B2C
outros 20% em patrocínio e 12% da televisão. Lembrando que o Atlético Paranaense tem já há muito tempo a política própria de negociação de direitos. Isso às vezes acaba afetando positivamente, em outros momentos negativamente, por conta da visão do presidente do Mário Celso Petralha. E aí um dado que me chama muito a atenção é o superávit acumulado, né, que mostra a capacidade do Atlético Paranaense gerar caixa. Nos últimos 5 anos, o Atlético Paranaense gerou 650 milhões em caixa, em dinheiro, em resultado no fim do ano, o que é um negócio incrível para qualquer empresa, né? Não, surreal, assim. E eu acho que talvez a grande questão do Atlético, antes da gente olhar os números, é pensar que o clube liderou o Campeonato Brasileiro no começo do ano passado e acho que tomou, acho que 2 ou 3 empates no último minuto, aquela coisa, e de repente degringolou de um jeito que até, sei lá, acho que 5 rodadas antes a gente nem cogitava que o Atlético Sim. poderia cair e acabou ali não tendo... Foi no jogo contra o Red Bull, né, na penúltima rodada, que de Exatamente. fato bateu, né? Exato, exato. Então, enfim, né, a gente fala muito aqui dos números, mas isso é um retrato muito legal para o nosso público entender que a parte administrativa, ela tem um fator decisivo que é o campo, Ela é né? a gestão fora de campo, ela é uma engrenagem de uma máquina muito maior, né? O core business é o campo, então não tem como você fazer uma gestão extremamente qualificada e o campo não responder, né? As duas coisas têm que andar juntas, e ano passado pro Atlético, pela primeira vez em muito tempo, o campo acabou não respondendo da forma esperada, né? E aí, Pedrão, até nas minhas anotações aqui tem uma aspas, assim, né, com uma pergunta, o novo Santos. Por que que eu falo isso? Porque quando você tem um clube que vai para a Série B, naturalmente, para esse ano, o torcedor pode esperar uma queda nos direitos televisivos, que é natural, a gente sabe como funciona, mas mais do que isso, quando eu falo assim, será que o clube pode ser o novo Santos? É porque eu, como torcedor do Santos ou como torcedor do Atlético Paranaense, sempre começaria um ano me perguntando quem que eu tenho de 15 milhões de euros para vender. Pois bem, você vai precisar de 2 atletas nesse patamar para se consolidar ali naquele parâmetro, de 160 a 200 milhões em venda de atleta. Por quê? Como o clube tem uma fatia de receitas não recorrentes, portanto, venda de atletas muito grande, isso significa que é muito importante você ter ali dentro do seu elenco ativos vendáveis, né? Ou seja, atletas jovens e com poder de venda. Então, eu falo tudo isso por quê? Porque agora, quando você... Outro dia eu fui olhar, o Atlético não tá tão bem na Série B, né? Sim. Quando eu fui olhar o elenco, já tá um elenco mais envelhecido, um elenco ali, propriamente ali, não me entendam mal, mas mais de Série B e tudo mais. Então, além do desafio de ter que remar rio acima para voltar para a Série A, o Atlético também tem esse desafio de, olha, quem é que tá aqui na boca de ser vendido? Evidente, ainda tem outras parcelas de atletas a receber, a gente sabe disso tudo, mas como torcedor do Atlético e do Santos, eu sempre me perguntaria isso, por quê? Porque é um clube que, se você tirar o fator venda de atletas, ele já vai para um patamar ali justamente do top 5, top 7 de clubes que menos faturam na Série A. Então a coisa começa a ficar um pouco mais preocupante. E também eu acho que o César falou uma coisa aqui que acho que carece da gente reforçar, né? Que é um clube que é muito bem administrado, mas que nos últimos 2, 3 anos teve ali algumas mudanças administrativas que aqui não é enaltecer ou demonizar uma pessoa, mas como toda empresa, quando você passa por mudanças de ciclos e de corpo diretivo, é natural que você tenha uma oscilação, né, Pedro? Perfeito, cara. Eu acho que é um ano desafiador pro Atlético, depois de tantos anos muito robustos no futebol brasileiro aí, com títulos, né? Sul-Americana, Copa do Brasil, as vendas de atleta, que assim como o Palmeiras, eles conseguiram transformar a receita recorrente em não recorrente, né? A gente que acompanha futebol mais de perto, principalmente lá no Paraná, tem uma geração boa da base do Atlético, subindo agora, né? Atletas como o João Cruz e outros que já estão, inclusive, na equipe profissional. Então a expectativa, imagino, deles lá é que essa receita não recorrente continue trazendo alguma recorrência ali também, e com o desafio de uma Série B que é muito competitiva, né? Então vamos ver como é que eles respondem aí. Acabou de ter uma reestruturação no departamento de futebol lá, completa, troca de técnico, então vamos ver como o Atlético responde aí
ao longo de 25, com a possibilidade de retornar à Série A em 26. E uma última curiosidade que eu tenho é que o Atlético, sabidamente, sempre foi um clube que não só vendeu, mas vendeu bem, né? E óbvio, quando você tá numa Série B, talvez você tenha que ter um ativo que você vai ter ali um certo desconto, né? Pela uma questão de urgência, né? Que eu brinco, assim, sempre foi muita diferença do Flamengo pro Fluminense, sempre foram as contas, né? Porque quando você tem as contas ali, uma menor dependência de um fluxo de caixa, você vai dar preço pro seu ativo e vai cobrar do mercado aquele preço. Então, eu acho que também vai ser um ponto legal da gente acompanhar no Atlético, mas que fatalmente foi um desvio aí do percurso bem pontual, né, Pedrão? Sim, cara, perfeito. E aí vamos virar a página aqui pro último capítulo, que vai ser um capítulo breve. Né, o torcedor do Botafogo, que não fique bravo com a gente, eu tenho vários amigos torcedores do Botafogo, que sempre perguntam sobre as finanças do Botafogo, e fato é que nesse quesito, né, ano passado o Botafogo entregou títulos de Libertadores, título brasileiro, tá indo agora pro Super Mundial de Clubes, mas o que o Botafogo não entregou foram demonstrações financeiras, né? Então a gente não teve acesso aos números para fazer uma análise detalhada aqui para vocês, pessoal que tá ouvindo a gente. O que a gente tem são premissas que a gente, junto com o César Grafietti, conseguiu criar a partir do resultado do Botafogo nos anos anteriores, a partir de comparação com os pares e a partir do que a gente chama de análises, né, bottom-up, top-down, tentando chegar em números que talvez demonstrem a realidade financeira do Botafogo. Então, vou botar um asterisco bem grande aqui, né? Esses números são estimativas nossas, baseados em premissas proprietárias e dados de mercado. Então, o que a gente estima é que ano passado o Botafogo tenha tido uma receita de 540 milhões de reais, e aí impossível fazer a divisão disso, porque alguns dados são públicos, né? Se a gente pegar a venda de atleta, os borderôs dos jogos, anúncio de patrocinador, mas também não sabemos exatamente qual o valor real, então por isso que a gente não fez o breakdown desse número. Né, uma despesa financeira razoável ali, né? 50 milhões de despesa financeira versus, por exemplo, os quase 400 do Corinthians, os 220 do Atlético Mineiro, então o clube não está tão alavancado assim, né? O John Textor e a Eagle vêm cumprindo com o que deveriam ali na desalavancagem do clube, é o que parece, pelo menos. Mais um ano que, apesar de todas as complexidades da operação da Eagle, né, com as questões do Lyon, as questões do Crystal Palace, o Botafogo conseguiu esportivamente entregar, né? Diferente do Atlético Paranaense, que gestão super estável fora de campo não entregou em campo, o Botafogo, mesmo em meio a um cenário muito mais desafiador, para não falar caótico aqui, ele, Botafogo, desempenhou esportivamente um ano histórico, né? Não, com certeza. Eu acho que é muito importante a gente fazer aqui passar uma régua da diferença entre Botafogo e Eagle, né? Porque quando a gente fala do Botafogo individualmente, foi a temporada dos sonhos de qualquer torcedor, não só botafoguense, mas brasileiro. Por quê? Porque o Botafogo se junta a Santos e Flamengo como os únicos clubes que conseguiram ganhar Brasileiro e Libertadores em um mesmo ano. É isso, é história sendo feita, a torcida simplesmente invadiu Buenos Aires, então ficou assim... Buenos Aires ou Montevideo? Buenos Aires. Então, assim, ficou simplesmente algo maravilhoso, e eu acho que a questão aqui que a gente precisa deixar claro é, tudo que a gente tá falando aqui é achismo, justamente pela falta de transparência. Então, hoje, o Botafogo, ele vem passando por uma ausência de revelação de demonstração contábil. O Molenbeek, da Bélgica, vem passando pelo mesmo problema. Dentro do modelo inglês, a Eagle foi chamada a apresentar algumas informações contábeis relevantes para as agências reguladoras da Inglaterra, e você também tem todo o problema que o Lyon vem passando. Ao mesmo tempo, você tem algumas notícias de levantamento de fundos pela Eagle, né, que é a controladora de todos esses clubes. Então, o que a gente pode especular aqui, às vezes até lá no Twitter o pessoal fica um pouco meio rebelde assim comigo, não gosta, mas fala, olha, o grande problema é a gente já passou por uma situação similar, ali no caso da 777, que você vinha vendo uma tempestade se avizinhar e você sabia que alguma coisa ali estava errada. No caso do Botafogo, eu não estou falando que vai ter um colapso, que isso é certo, não é? Mas a ausência dessa transparência, ela acaba, especulativamente falando, trazendo algumas incertezas. Mas, por outro lado, o clube acaba de anunciar a venda de 3 atletas, já está indo ao mercado contratar outros. Então,
seria até um pouco injusto bater abertamente no Botafogo ou então fazer a defesa do Botafogo. O que eu acho e que é muito importante para que a gente tenha noção não só do Botafogo, mas para clubes que passem pela mesma situação. Entendo que nos próximos 3 ou 4 meses teremos aí informações relevantes. O Lyon vai ser rebaixado? Não vai ser rebaixado? A Eagle vai sofrer alguma punição desses países pela não apresentação das informações contábeis obrigatórias? Lembrando, a Lei Geral do Esporte, um pouco aí fundida com a Lei Pelé, ela obriga que os dirigentes façam a publicação das suas demonstrações contábeis sob pena de anulação de todos os atos praticados após a não entrega da documentação. Então, assim, isso é muito importante pra gente falar, por quê? Porque seria muito legal, né, Pedrão? A gente tá aqui agora medindo qual foi o impacto... Claro, de um ano tão incrível, né? Exatamente. Então, por que não tá demonstrado, né? Então, acho que vale um pouco dessa... reflexão? Dessa vírgula, né? Desse senão, mas evidentemente que a gente tem alternado aí a Eagle nos noticiários entre notícias, né, de captação de recursos, tentativa até de IPO, e ao mesmo tempo notícias dos órgãos reguladores sempre cobrando um pouco mais de transparência. Então acho que isso não é pra gente, né? Isso é pro torcedor de maneira geral. Cara, e acho que ao mesmo tempo é o que você falou, né? No fim, fazer movimentos de captação, de diluição de equity, ventilar o IPO, que é algo que ele fala há muito tempo já, né? O John Textor. É absolutamente normal, né? O clube é uma empresa, o acionista tem a holding dele, ele tem que dar retorno para ele mesmo, para os investidores dele, então tudo isso é absolutamente normal. O único ponto que chama atenção, do ponto de vista negativo, é a falta de informações neste momento para a gente fazer esse balanço. Você falou aí, né? Seria tão legal poder estimar, né, quanto o desempenho esportivo acelerou aquele ciclo virtuoso que a gente sempre fala aqui e vai fazer o Botafogo ter um 25 melhor ainda do que foi 24. E assim por diante, mas por hora, como você bem mesmo disse, tudo aqui é achismo, a gente não tem como cravar nada em relação ao Botafogo, apenas desejar que esportivamente tudo continue da mesma forma e do ponto de vista organizacional, as informações venham a público aí em algum momento para a gente poder avaliar. Mas show de bola, Chata, brigadão por mais uma análise detalhada aí. Terminamos, né, agora episódio 4 aqui, parte 4, né, da nossa análise financeira dos balanços demonstrativos financeiros dos clubes de futebol. Né, a gente está aqui terminando essa série, episódio 49. Para quem está ouvindo agora, quiser ver os outros episódios aí que a gente abordou esse tema. Episódio 43, a gente falou de Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Cruzeiro. Episódio 44, falamos de Grêmio, Inter, Santos e Bahia. Episódio 46, falamos de Vasco, Fluminense, Sport, Vitória. Episódio 48, leitura do relatório Convocados com o Grafete, presente aqui com a gente. E 49 hoje, falamos de Galo, Fortaleza, Ceará, Red Bull Bragantino, Juventude, Atlético Paranaense e Botafogo. Então, com isso, matamos aqui Pedrão, nossa missão. Queria também deixar um convite aí para os nossos espectadores para, agora que a gente analisou o Clube a Clube, dê uma olhada no relatório Convocados, está lá no site. Basta você digitar aí no Google Relatório Convocados de 2025, e é muito legal porque aos torcedores de balanço, né, como a gente chama, cara, tem muita análise comparativa legal do futebol brasileiro macro, pegando linha de receita de todos os clubes, linhas comerciais, um pouco ali de Série B para contexto, comparação com outras ligas. Pessoas como eu, assim, que são viciadas, eu brinco que é o momento mais esperado do ano. Também convidar todo mundo a me seguir lá no Twitter, porque eu tenho feito essas análises, e uma vez que a gente termine, vou focar um pouco nessas análises macro que o relatório Convocados fez, e vou trazer também umas pequenas comparações aí entre alguns times da Série B também, porque a gente sabe que a audiência é qualificada. Boa, Chata. Então sigam o Bruno Chata aqui no Twitter, deem o like aqui pra gente, sigam o canal no YouTube também para dar aquela força pra nós. Voltamos na semana que vem com mais. Muito obrigado, gente. Fomos.